Olá, E hoje sejam todos muito bem-vindos a mais essa live super especial. Então hoje eu vou falar sobre a superproteção, sabe? É que muitos pais, assim, é aquela coisa, né? É tudo que os pais fazem é sempre pensando no bem dos filhos, assim. Mas muitas das vezes esse cuidado em excesso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança, né? Da criança, do adolescente. Então, eu vim fazer mais essa alerta, né? Que o meu trabalho é esse, é alertar, é, realmente repassar esse conhecimento para os pais, né? Sempre para melhorar cada vez mais. Então, com certeza, muitos dos pais também tiveram aquela infância muito rígida, os pais muito severos. Então, muitas das vezes, assim, por eles ter vivido isso também, eles acabam repassando isso para os seus filhos. Às vezes é uma coisa meio que automática, né? Tipo, eu vivi isso, meu pai fez isso comigo, eu tive esse resultado. Então, eu vou querer repetir, porque eu quero que meu filho tenha esse resultado também. Mas muitas das vezes é aí que a gente erra, de a gente querer, digamos, copiar, né? Copiar tudo ao pé da letra, porque nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra, nem tudo que funcionou para você vai funcionar para o seu filho. Então você precisa ver assim, o que funciona para você, que é o melhor para o seu filho. Porque, assim, a superproteção, muitas das vezes os pais não reconhecem, eles não enxergam que eles estão superprotegendo os filhos. Então, quando alguém, por exemplo, se alguém vier falar com você, por exemplo, eu acho que você protege demais seu filho, eu acho que você não tá deixando ele, digamos, correr. Porque tem pais que são muito super protetores, eles não deixam nem a criança correr, não deixam a criança subir, porque tem medo que a criança caia, que a criança se machuque. Então, esse cuidado excessivo que é prejudicial, sabe? Porque a criança que ela não se desafia, por exemplo, a criança tem medo de subir em algum lugar, por exemplo, no escorregador. Aí os pais falam assim, não, é melhor você não ir mesmo, porque vai que você caia daí e se machuque. Então a criança ela não vai superar esse medo que ela tem, sabe? E ela vai crescer sempre travada, ela vai crescer uma criança super preocupada, porque assim, ela vai fazer sempre aquilo que os pais mandarem. Ela vai estar sempre pensando assim, será que se eu fizer isso aqui, meus pais vão gostar? Então ela vai sempre buscar a aprovação dos pais, assim, sabe? Ela vai crescer desse jeito e vai crescer uma pessoa super insegura. Então a superproteção realmente você digamos que você tivesse, sabe, sabe quando a pessoa sofre um acidente e depois ela não, para ela se recuperar, muitas das vezes não consegue mais se recuperar. É como se você estivesse mutilando o seu filho, sabe? É como se você estivesse tirando toda a liberdade que o seu filho tem de se expressar, de correr, porque quando a criança corre, ela está se desenvolvendo, tanto as musculatura dela quanto o desenvolvimento pessoal também é importante. Então, deixe seu filho correr, deixe seu filho cair, porque é lógico que a gente tem sempre que estar de olho, mas não todo tempo ali, não corre, não grita, não faz nada, fica aí quieto com esse celular na mão, pelo menos assim você não corre risco. Olha só o quanto é prejudicial isso para a saúde de uma criança, né? Então, assim, muitas das vezes pelos pais terem uma infância super rígida, então eles acabam também querendo dar o melhor para o seu filho, então acaba repetindo tudo que fizeram com eles, né? Com o filho de novo. Então, a superproteção tem gerado muito homens e mulheres com estrutura emocional muito fraca, gente. Então, olha só o cuidado. Então, e pior assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa que tenha esse lado emocional muito fraco, às vezes, se a gente for mais a fundo, conversar mais, por exemplo, procurar saber de onde que surgiu isso, de fazer perguntas
E com certeza essa pessoa vai dizer que isso aí ela foi gerado na infância. Porque de tudo que ela viveu, então vai gerando uma consequência, sabe? De tudo que a gente vive, gera uma consequência na nossa vida. Então, com certeza, a superproteção é uma mutilação, sim, porque você não está deixando o seu filho se desenvolver, você não está deixando ele tomar decisões na vida dele, porque ele vai precisar tomar decisões a todo momento. E nada melhor do que começar na infância, onde tudo está sendo construído, né? Então, tome cuidado. Então, eu vou falar agora para você conseguir identificar melhor alguns sinais da superproteção, né? Por exemplo, assim, um dos sinais da superproteção é quando você não coloca limite no seu filho. Por exemplo, assim, o seu filho faz o que quer dentro da casa, ele joga roupa para todo lado e mesmo que ele jogue, você não fala nada. Ele come tudo que ele quer e deixa tudo jogado pelo chão. Tipo, você vê ele fazendo isso e não fala nada. Então a criança tá realmente vivendo assim, do jeito dela, sabe? Então isso daí é um dos sinais, né? E a outra coisa também para você identificar, por exemplo, quando a criança ela come de tudo que ela quer, principalmente doce, que é uma coisa mais assim prejudicial, né? Então ela come em excesso, come muito doce e você não fala nada. Então você está sendo uma pessoa super protetora, que está deixando realmente a vida da criança, do adolescente, assim, na mão dele, sabe? Ele faz o que quer e pronto, acabou. Então esse é um dos sinais, né? E outro sinal muito forte é o uso de aparelhos eletrônicos, assim, sabe? O excesso, sabe? A criança fica a vida inteira com tablet, com telefone na mão e ninguém fala nada. Então, esse é um sinal de superproteção também, porque a criança, ela faz o que quer, então não tem ninguém que controle essa criança, então ela vive assim do jeito que ela quer, né? Então esse é um dos sinais de superproteção também. Então, e é um outro sinal muito forte também, que você pode estar identificando aí, que você está sendo super protetora com seu filho. Às vezes não é só a mãe, é o pai, a avó, então sempre tem alguém. Então, mas independente de quem seja, esses são alguns sinais, né? Por exemplo, assim, a criança já consegue vestir a roupinha, ela já consegue procurar a própria roupa, ela já consegue comer sozinha. Mas mesmo você sabendo que ela sabe e consegue fazer tudo isso sozinha, você vai lá e faz por ela. Tipo, você dá na boca dela, a criança já tem 7 anos de idade, você continua dando comida na boca dela, porque ela não quer comer, então para ela comer, você precisa dar na boca dela e você continua sustentando aquilo, né? E a criança já tem 8, 10 anos de idade, você sabe que ela consegue procurar a própria roupa, vestir a própria roupa, mas você está ali procurando a roupa dela, você está vestindo a roupa dela. Então, gente, esse é um sinal muito forte de que você está sendo absurdamente super protetora com seu filho. E você está prejudicando o desenvolvimento dele. E com isso, a consequência de você não deixar ele fazer essas coisas, ele não vai desenvolver a autonomia dele. Ele vai se inibir cada vez mais. E ele vai ficar muito assim, aquela pessoa que só espera. Tipo, eu sei que a minha mãe vai fazer pra mim, por que eu vou me mexer? Então a criança ela não tem atitude mais, ela não toma atitude, porque ela sempre vai ter alguém ali para fazer por ela. Então tome cuidado. E também outro sinal que você pode estar sendo super protetora de não haver horário para a pessoa acordar, sabe? Tipo, mesmo que, por exemplo, a criança entra às 8 da manhã, mas precisa acordar às 7 horas para arrumar as coisas, arrumar os livros, arrumar a roupa também, né? Mas assim, mesmo que você tenha falado, mesmo que ele saiba disso, ele não acorda esse horário, e mesmo que ele não acorde, você não acorda ele também. Então ele não tem
essa independência, assim, sozinho, tipo, de pensar, tipo, 7 horas já tá na minha mente que eu tenho que acordar e arrumar minhas coisas para ir para a escola. Então, você é capaz de levar a criança dormindo para a escola para não querer acordar, para não incomodar o seu filho. Então, a criança fica super... ela não desenvolve também, ela não cria responsabilidade, porque os pais sempre estão fazendo tudo por ela, estão sempre fazendo algo para agradar ela, para que ela não se esforce de jeito nenhum. Então, esse é um sinal muito forte também que você pode estar identificando se você está sendo uma pessoa super protetora com a criança. E uma outra coisa que você pode identificar também sabe, quando a criança quer alguma coisa, começa a chorar, começa a espernear, e o que você faz? Assim, quando a pessoa é super protetora, né? Quando a mãe é super protetora. Então, a criança está se esperneando ali, querendo alguma coisa. Eu quero aquele brinquedo. Por que você não compra para mim? Não sei o quê. Na frente de todo mundo. Então, só para você não passar vergonha na frente das outras pessoas, você acaba comprando aquele brinquedo, sendo que você não tinha nem dinheiro para comprar, mas você comprou, assim, você gastou o dinheiro da comida, do almoço, que só tinha aquilo, para satisfazer o desejo daquela criança que estava fazendo vergonha para você, que estava ali com a manha dele. Então, esse é um dos sinais, um dos piores sinais da vida, assim, do ser humano, que você pode estar identificando que você está sendo super protetora. Você está cedendo as birras do seu filho, porque na verdade as birras nada mais é que uma jogada. Então a criança faz a jogada dela e ela vê que os pais caem porque eles acham que as crianças são bobas, né? Tipo, é coitadinho dele, tão inocente, deixa eu fazer aí a vontade dele, ele vai crescendo, não sei o quê. Mas a criança vai se acostumando. Cada vez que você cede, você está dando ok. Continue fazendo, que é desse jeito que funciona. É como se você estivesse falando isso para ele, sabe? Ele vai entender isso. Tipo, eu vou fazer esse tipo de coisa aqui. E quando eu faço isso, eu recebo aquilo que eu quero para mim. Então ele vai continuar fazendo e vai crescer do mesmo jeito e não vai mudar. Quantas pessoas que são adultas, que são birrentas, que fazem a mesma coisa com a mulher, seja lá com quem for. Então continue fazendo a mesma coisa, mas porque foi a criação também. Ele foi criado desse jeito, tudo que ele queria, ele fazia ali um drama e ele recebia, então ele vai continuar fazendo pro resto da vida, gente. Então, quem sofre não é nem os pais depois também, é quem vai casar, é quem vai namorar, é quem vai conviver com aquele ser humano daquele jeito, né? Super mimado. A criança aprende e isso não vai funcionar na vida adulta. Pois é, Vera, bom dia, seja bem-vinda, né? Convida mais aquelas mães que você acha super protetora aí, porque o que mais tem é mãe desse jeito. Mas assim, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para orientar, para trazer essa consciência para ver como que a gente pode melhorar, porque assim, todo pai quer o bem do seu filho, mas o problema é quando esse cuidado é muito exagerado, sabe? É isso que atrapalha, né? Então, e uma outra coisa também que você pode estar super protegendo o seu filho, que você pode estar notando se você está super protegendo o seu filho, por exemplo, assim, ó, quando o seu filho, por exemplo, está acontecendo alguma coisa muito grave na sua família. Por exemplo, como a gente está na época de pandemia, muitas pessoas estão partindo, infelizmente, né? Mas está sendo uma realidade. Por exemplo, o vô ali, digamos que o vô faleceu e digamos que as crianças, o filho ou a filha gostava muito dele, era muito querido. E então, para você não contar a verdadeira história para a criança, você acaba contando uma mentira, por exemplo, assim, o seu pai, ele viajou para muito longe e ele não pôde se despedir de você, então eu espero que você entenda. Ao invés de você falar a verdade, você fica inventando coisas para a criança, super protegendo ela, sabe? Sendo que, por exemplo, esses negócios de falecimento, isso aí vai acontecer, não tem jeito, assim. A criança precisa saber lidar com isso, precisa conviver com isso. E não importa a idade, sabe? É lógico que a gente tem que saber falar também, porque como é um assunto muito grave, muito sério,
a gente tem que ter uma maneira de falar que não deixa a criança tão assustada, né? Então, seja bem-vinda. Eu não consigo ler. Então, seja bem-vinda, né? Então, é isso, gente. Então, quando você precisar falar uma verdade para o seu filho, procure ver umas palavras bem assim que você acha que não vai soar tão... não vai ser tão pancada, sabe? Assim, mas você fale a verdade para a criança, não fica falando coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Então, encontre uma maneira de falar a coisa certa para a criança. Não precisa ficar escondendo dela, não, uma coisa, porque uma hora ou outra ela vai descobrir e ela vai falar que você é mentirosa ainda, depois que ela crescer, né? Ah, minha mãe é mentirosa, ela sempre mente para mim, ela sempre fica falando coisas que não tem nada a ver. E sempre vai ter aquela pessoa que vai falar a verdade assim na lata, sabe? Então, como é que você vai ficar nessa história, sendo que você não fala a verdade pro seu filho e as outras todo mundo vai falar e menos você? Ou seja, você está super protegendo, né? Então, tem que tomar cuidado, né? E assim, um outro ponto, assim, para você identificar se você está sendo super protetora com seu filho, é assim, toda vez que vocês vão sair, sei lá, fim de semana, você sempre compra um presente pro seu filho, sabe? Então, tudo que o seu filho faz, você dá presente. Por exemplo, assim, você tem que lavar louça, porque se você lavar louça, eu vou te dar presente. Ah, você tem que fazer a tarefa, porque se você fizer a tarefa, você vai ganhar presente. Ah, você tem que obedecer a mamãe, porque se você obedecer, eu vou te dar presente. Então, é tudo presente, tudo se resume em presente, sabe? Ou seja, você tá realmente, assim, manipulando o seu filho. Super protegendo demais e ele acaba ficando mal acostumado. E daqui a pouco, assim, é aquela coisa. Se os pais acostumam desse jeito, a criança vai querer se comportar dessa maneira em qualquer lugar. Então, quando ela crescer, ela vai... tudo que ela fizer vai ser em troca de alguma coisa e não porque ela tem que fazer. Porque não é porque, assim, é a obrigação dela, digamos assim, mas assim, só porque ela quer ganhar alguma coisa em troca. Então fica uma pessoa super mal acostumada, sabe? Aqui em casa eu falo a verdade até demais. Oh, ok. Mas só que depende da idade das crianças. Como eu falei, a gente não precisa falar da mesma maneira como a gente fala para um adulto, né? Porque, assim, as crianças têm coisas que elas não vão entender direitinho. Mas mesmo que a gente fala assim na lata, mas tem que ver as palavrinhas ali que não vai fazer tanto impacto, sabe? Impacto tão forte nelas, assim. Tá bom? Mas, assim, eu procuro falar a verdade para minhas filhas. Muitas das vezes, assim, eu não lembro de um momento assim. Ah, lembrei. É que a gente ganhou um passarinho, né? De um amigo. E ele deu. Mas a gente já tinha ganhado outro, ou seja, a gente ganhou mais um e ficou dois. Mas esse que a gente ganhou depois da segunda vez, ele já era velho. Velho não, ele já era um adulto já, né? Então ele cresceu com eles lá. E o outro que a gente ganhou primeiro, a gente ainda era filhote, sabe? Então ele se acostumou com a gente, o que a gente ganhou filhote. E o que veio depois, ele não se acostumou com a gente, então ele morreu, sabe? E aí no outro dia, eu fui ver lá e ele tinha morrido, né? Aí eu falei pro meu marido, o passarinho morreu, né? O passarinho que a gente ganhou morreu. Aí ele falou assim, nem pense de falar para as crianças que ele morreu. Fala que ele voou e foi embora. Eu falei, eu não vou fazer isso não, eu vou falar a verdade. Eu vou falar que ele morreu e pronto, acabou. Então, e assim, eu não acho justo, sabe? Não é porque é criança que eu vou falar de qualquer jeito com uma criança, que eu vou ficar mentindo para elas, digamos, para poupar ela daquele sofrimento. Mas assim, eu falei, elas super entenderam, sabe? Elas não choraram nem nada. Acho que elas nem tinham se apegado ainda nos passarinhos, sabe? Mas aí tudo bem, elas viram ele lá na gaiola, já estava morto e tal. Mas elas ficaram tranquilas, sabe? E eu fiquei bem, porque, tipo assim, eu não cedi aquilo que ele tava querendo. Tipo, eu prefiro falar a verdade e pronto, acabou. Meus sobrinhos acreditam muito em Papai Noel.
fada dos dentes. Ah, é? Nossa. Aqui a Clarinha até participo participou do enterro do coelhinho. Ah, é? Eu sempre faço questão de falar que tudo é fantasia. Será que estou correta? Como assim? Como assim você fala que tudo é fantasia? Dê um exemplo, assim, para ficar mais claro na minha mente, tá? Para poder eu te ajudar melhor. Eu vou esperar a sua frase, assim. Ver uma questão. Que nem da Vera. Ela falou que a Clarinha até participou do enterro do coelho, né? Então, aqui a gente nem enterrou, porque como eu acho que nem pode fazer isso, né? A gente jogou no lixo mesmo. Ah, do Papai Noel? É, eu acho que essas coisas de Papai Noel depende muito da situação, sabe? Eu nunca falei, assim, que era fantasia, mas também não falei que era realidade, assim. Quando é dessas coisas, assim, são coisas que não existem, eu prefiro não falar para minhas filhas nem que é, nem que não é. Eu quero que elas vivam esse momento, se um dia elas precisarem, assim, de conversar, que não seja uma coisa que eu manipulei, digamos, que eu falei para elas, sabe? Eu quero que elas, tipo, se elas quiserem acreditar, tudo bem. Se elas não quiserem, tudo bem também. Mas eu não quero ficar colocando, isso aí é fantasia, isso aí não existe, não sei o quê. A não ser que seja alguma coisa que esteja prejudicando ela. Por exemplo, do bicho-papão, que tem muitas pessoas assim que falam assim, trata de dormir, senão o bicho-papão vem te pegar. Então, dessas coisas assim, sabe? Se caso a criança acredita que essas coisas existem, aí tudo bem, eu posso dizer que isso é uma fantasia, sei lá, só é coisa da cabeça. Isso aí sim eu concordo. Agora, se não for prejudicial, tudo bem deixar a criança viver aquele momento, sabe? Ela apreciar a infância dela, sabe? Desde que não seja manipulada por mim, tá tudo ótimo, sabe? Eu prefiro que elas descubram sozinhas. Eu também sou desse jeito, sabe? Eu nunca cheguei a falar de se o Papai Noel existe, de não sei o quê. Então, eu quero que ela descubra também sozinha, assim. Deixa ela viver a fantasia dela, né? Ela já desconfia que o Papai Noel é o tio que se fantasia do Papai Noel. Ó, espertinho, né? Pois é. Então, como eu falei, tem que tomar cuidado com esses monstros. Por exemplo, que tem a Cuca, né? Tem o bicho-papão, tem o homem do saco. Esses daí também vão muito dos pais também. Por exemplo, se os pais usam isso para fazer medo na criança, para que ela obedeça também, com certeza você está prejudicando seu filho também, porque você está usando o medo para você receber algo em troca. Não é nem a criança, é você, sabe? Você está dando um gatilho na criança, mas é você que está recebendo esse. Você tá recebendo isso para você, né? Então, ou seja, você quer satisfazer o seu desejo e não da criança. Então tem que tomar cuidado. Eu não gosto de fazer esses medos também, não. Tipo assim, é lógico que muitas das vezes tem a televisão que aparece essas coisas e tal. Mas assim, como eu falei, eu não quero que essas coisas tenham vindo da minha boca, sabe? Que elas ouçam da minha boca. Eu não quero fazer esse tipo de medo para elas. Então, essas coisas que tem que tomar cuidado, né? Então, outra coisa, assim, que você pode observar também, que se você está sendo super protetora, é quando, se você tiver com muito medo, por exemplo, o seu filho vai brincar no parque, assim, por exemplo, no parque da escola. Por exemplo, se seu filho tem na faixa de 3, 4, 5 anos, assim. Então, hoje vai ter uma apresentação, vai ter uma brincadeira no parque, então todo mundo vai para lá. Aí você fica com aquele medo, ai meu Deus, e agora? Eu não vou estar lá para olhar por ele. E se ele cair, ele se machucar?
Então você fica criando muita coisa na sua cabeça, você fica ali todo tempo querendo segurar ele, tipo, ai, para de correr, senão você vai cair, se machucar. Não sobe aí, não desce daí, menino, senão você vai, sei lá, vai cair daí. Então você não deixa a criança assim, se soltar, sabe? Você não deixa a criança brincar, né? Se divertir, ficar livre ali. Então você fica todo o tempo querendo proteger ela. Então, quando você realmente não deixa a criança fazer essas coisas, ela fica prejudicada. Ela vai sempre ficar preferindo assim, tipo, o que será que eu tenho que fazer agora? Porque meu pai não deixa fazer aquilo, nem isso, nem isso, nem aquilo. Então, e agora o que eu vou fazer? Então, você deixa a criança com medo. Você não deixa ela se desenvolver, sabe? Então, a criança fica todo o tempo assim, esperando que os outros tomem decisão por ela. Então, isso é uma coisa muito chata. Aí ele já se torna um perfil passivo, sabe? Aquele perfil passivo tá sempre ali esperando que as outras mandem, esperando que as pessoas tomem decisão. Então é terrível isso mesmo, gente. Dá até dó das crianças, assim. Mas, assim, infelizmente, existe pais desse jeito, que realmente não deixa o filho correr, não deixa a criança andar, não deixa a criança sair para lugar nenhum. Então, que tipo de criança que vai se tornar? Com certeza vai se tornar uma pessoa super insegura, não sabe o que quer, não sabe tomar atitude, não sabe tomar decisões. Então é uma coisa brava. Você está tornando uma pessoa super realmente assim que não consegue fazer nada a não ser que ser mandada pelos outros, sabe? Eu saio até de perto. Eu também estimulo bastante, sabe? É porque assim, gente, é lógico que a gente tem que tomar cuidado com as crianças. Mas o cuidado que não é prejudicial é aquele que é assim. Por exemplo, você vai pro parque, a criança quer subir lá no escorregador, mas é um pouco alto. Mas assim, se a criança quer, o que você tem que fazer é estimular, tá bom? Tipo, vai lá, eu vou ficar aqui de olho em você. Qualquer coisa você me chama. Tipo, então você tá dando você tá passando confiança pro seu filho, sabe? Então, com certeza, quando você faz isso, você não tá prejudicando ele, você tá dando força para ele. E cada vez que você dá força para ele, ele vai confiar nele mesmo, sabe? Você tá passando confiança, tipo, eu sei que eu consigo também, eu quero superar isso, esse medo, essa insegurança. Então, e recebendo o apoio dos pais, então a criança vai se tornar mais confiante, ela vai se tornar aquela pessoa assim que sabe, quando quer alguma coisa, ela vai lá e faz, sabe? Porque tem aquelas pessoas que esperam muito dos outros, sabe? E tem aquelas pessoas que vão lá quando eles querem alguma coisa, eles vão lá e faz e pronto, acabou. E não tem ninguém que segure. Então essa pessoa, com certeza que ela não foi super protegida, sabe? Ela foi crescida assim para tomar decisões assim. Então é desse jeito, sabe? Eu levava o meu filho mais velho no kart. Eu quase infartava, mas deixava. Ai, meu Deus. Tem que deixar, né? É, essa coisa assim, eu não sei se é pelo fato que eu trabalho com crianças, mas assim, eu procuro sempre estimular as crianças, sabe? Mesmo assim, o coração também tá. O coração tá assim, ó. Mas eu deixo, assim, eu deixo a criança experimentar lá. É que nem a gente gosta de um parque ali, que é tipo uma montanha, assim, né? Tipo uma montanha. Então as crianças adoram subir, assim, correndo e voltar correndo de volta, né? Descer correndo. Aí o pai fica também. Assim, eu não gosto que elas desçam correndo daquele jeito, porque como é muito inclinado assim, tipo, se elas capotarem, assim, sabe? Mas eu deixo elas fazerem isso. Eu fico com medo, é lógico, eu sou mãe, né? A gente sente. Mas não é porque eu tenho medo que eu vou falar que não, para de correr, você vai se machucar, você quer. Eu deixo, sabe? Eu deixo elas fazerem aquilo mesmo. Ai, meu Deus. Quando batia, era meu pneu voando pro alto. Adrenalina total, né, Vera? Ai, meu Deus. É bem desse jeito mesmo. Então agora eu vou falar um pouco das consequências da superproteção, né?
Então, com certeza, assim, a criança que ela é muito super protegida, ela vai ser uma pessoa assim que ela vai sempre depender dos outros, ela não toma atitude, não toma decisão, né? Ela vai ser super ansiosa também, porque a pessoa que não sabe o que fazer, é uma pessoa muito insegura, ela é muito ansiosa. Ela tá sempre pensando assim, o que que a pessoa vai pensar de mim? O que que a pessoa não sei o quê. Ela sempre vai pensar nos outros. O foco dela vai ser no que as pessoas estão pensando dela, todo momento, sabe? Então isso aí é muito complicado, ainda mais hoje em dia que a maioria das pessoas são super ansiosas, então principalmente se for uma criança super protegida, vai piorar ainda mais, né, a situação. E ela vai, assim, ser uma pessoa mais retraída, né, porque ela não foi, ela não desenvolveu essa capacidade de confiar mais nela, ela foi muito abafada, como é que fala? Não é abafada, sabe aquela pessoa que não se solta, ela é retraída mesmo, né, retraída, é uma pessoa tímida, né, muito insegura, medrosa, agressiva também, porque a pessoa que é ansiosa, ela precisa despachar a energia dela para algum lugar. Então, muitas das vezes se torna agressiva também, né? E também a autoestima dela é muito baixa também, porque como que uma pessoa que ninguém deixa fazer nada vai se desenvolver, né? Não tem como. Então, a autoestima dela vai ser muito baixa, uma pessoa muito insegura, porque não tem outro jeito, né? Não tem para onde correr. Se você não deixa seu filho fazer nada, então como que você quer que ele se desenvolva, né? Então, tomar cuidado. Então, esse sentimento de superproteção muitas das vezes vem da culpa, né? Por exemplo, eu não tive isso, meu pai não me protegeu tanto, então agora eu vou super proteger meu filho para que não aconteça isso. Então, mas na verdade acaba prejudicando, né? Então, essa pessoa se torna uma pessoa perfeccionista também, porque como ela quer agradar as pessoas que estão sempre ali protegendo ela, então ela vai fazer de tudo para ser para dar assim, para fazer sempre as vontades das pessoas, assim, sabe? Então é terrível. Terrível pessoas assim que sempre estão pensando muito nos outros, assim. É lógico que a gente tem que pensar nos outros, mas tudo tem que ser equilibrado, assim, sabe? Tudo tem que ser equilibrado. Porque tudo que é em excesso prejudica tanto a gente quanto as outras pessoas. Então a gente tem que saber dosar, né? Aqui em casa tenho sérias dificuldades por causa do meu marido, que quer ser super protetor às meninas. Pois é, mas assim, aí tem que ter um acordo, né, entre os pais, ou você se posicionar melhor também, sabe? Porque, por exemplo, como eu falei, eu contei a história ali do passarinho. Muitas das vezes acontecem outras coisas também, né? Que, tipo, o meu pensamento não bate com o dele. Acho que... Então, às vezes eles querem super proteger demais ela. E eu já sou mais solta, assim, eu confio nelas, né? Eu passo essa confiança para elas. Então, mas mesmo assim, eu procuro me posicionar, sabe? Tipo, se eu quero desse jeito. E, assim, uma coisa que eu procuro respeitar. Porque mesmo que muitas das vezes eu não esteja de acordo com ele, mas, por exemplo, se ele estiver brigando com elas, tipo, chamando a atenção delas, dói um pouquinho aqui, que a gente fica meio assim, né? Mas assim, eu não falo nada, eu prefiro ficar na minha quieta, porque quando chegar a minha vez, eu não quero que ele se intrometa também, sabe? Então, cada um respeita essa parte, porque quando um fala, tipo, você não pode fazer isso, aí o outro vem lá, não, vai lá e faz, porque eu tô mandando. Então, isso aí a criança fica confusa, sabe? É lógico que ela vai sempre puxar o saco, ela sempre vai, digamos, respeitar, né? Fazer as vontades de quem cede para ela aquilo que ela queria, né? Então, as crianças são bem espertas nessa parte. Ele perdeu uma irmã por queda e aí tem traumas. Sim. Mas aí, no caso, assim, ele precisa trabalhar essa parte também, né? Porque muitas das vezes os traumas, tipo, ele tem esse trauma, mas na verdade ele já tá querendo passar para as crianças, né?
Então, tem coisas que a gente precisa trabalhar primeiro na gente para poder a gente ajudar as outras pessoas e não prejudicar, né? Mas eu entendo completamente. Porque muitas das vezes realmente são coisas que a gente já viveu, né? E a gente acaba querendo proteger nossos filhos e prejudica, né? Mas tem que tomar cuidado, tá bom? Procure ver, assim, como que vocês podem resolver isso, como vocês podem melhorar isso, sabe? Que não venha prejudicar as crianças também. Mas dá pra entender, porque é uma coisa muito grave, né? De perder a irmã. Nossa, a gente. E os filhos, a gente tem um apego muito grande, né? A gente quer realmente proteger nossos filhos. Então, gente, diante de toda essa proteção, super proteção que pode prejudicar as crianças também, então como que vocês devem agir para não prejudicar tanto, né? Então as crianças, elas têm um processo de desenvolvimento, sabe? E cada fase é uma fase diferente. Então, por exemplo, se a criança quer aprender a andar de bicicleta sem rodinha, por exemplo, a criança de 8 10 anos, 11 por aí, se ela tem essa vontade de andar sem a rodinha, então deixa ela tentar, sabe? Se ela tem esse desejo, deixa ela sentir isso. Porque assim, se a criança ela não sente qual é a sensação de andar sem a rodinha da bicicleta, ela não vai tirar aquilo da cabeça dela. Tipo, eu quero saber como é que é andar sem rodinha, então deixa eu experimentar. Então a criança ela tem essa curiosidade. Então enquanto ela não provar disso, ela não vai desistir, ela vai ficar com aquilo na cabeça. E o que vai acontecer se você ficar proibindo todo o tempo? Quando você não estiver por perto, ela vai fazer. E se acontecer alguma coisa, por exemplo, você não está por perto, ela foi andar de bicicleta e se machucou. Porque quando você estava perto, você não deixou e ela acabou fazendo do jeito dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, gente. As consequências também. Tipo, se você proíbe muito seu filho, se ele tem um desejo muito forte de fazer aquilo, se você não deixa fazer na frente, ele vai querer fazer de qualquer jeito. E principalmente quando a criança já vira adolescente, aí que a coisa vai ficar feia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, as crianças, elas estão tudo que a gente, da maneira que a gente cria elas vão levando para a vida, sabe? E muitas das vezes na adolescência, tudo que foi muito proibido, tipo, porque os adolescentes, eles acham que eles já podem tudo, né? Tipo, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu quero pra mim. Então eles acham que ele já sabe de tudo, então eles querem fazer as coisas do jeito dele. E principalmente quando os pais são muito rígidos. Aí que o negócio vai esquentar mesmo, aí que a chapa vai esquentar. Então tudo isso aí a gente pode prevenir, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês a prevenir para que algo pior não venha acontecer. Então, se seu filho ainda é uma criança, se já está assim chegando na parte da adolescência, então tem muitas coisas que você precisa rever. O que você pode fazer para ele melhorar, sabe? E para que não venha acontecer coisas piores. Então, assim, por exemplo, assim, o seu filho quer viajar por exemplo, vai ter um passeio da escola. Mas digamos que esteja no inverno. Aí você fala assim, leva um casaco porque vai esfriar, eu vi na previsão de tempo, sabe? Aí o seu filho assim, não, todo mundo não vai levar casaco, então eu não quero levar também. Aí você fala assim, não, mas leva, você vai pegar um resfriado, não sei o quê. Aí ele fala, eu não quero levar. Então, assim, quando não é nesse caso assim que envolve vidas, assim, são coisas muito sérias, você pode deixar o seu filho experimentar. Por exemplo, se ele não quer levar, deixa ele passar frio. Se ele pegar resfriado, pelo menos ele vai aprender as consequências que tem, sabe? Por exemplo, fazer. Porque tudo que a gente faz tem as consequências, né? Então, se seu filho não provar disso, ele não vai saber como é. Então, a partir do momento que as coisas que você falou acontece, ele vai falar, realmente ela estava certa. Mas, assim, você precisa deixar ele experimentar disso. Mesmo que seja uma coisa que vai,
Por exemplo, ele vai ficar gripado depois, tudo bem. Isso aí não é grave, né? Mas agora, quando é uma decisão difícil, por exemplo, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu tenho que viajar para outro estado, porque só lá tem. Aí vocês precisam tomar uma decisão junto, sabe? É lógico que a gente não pode deixar tudo na mão dos filhos também. Tem coisas, tem horas que a gente precisa entrar e tomar ali frente das coisas, né? Para poder as coisas não desabarem também, né? Porque os adolescentes, as crianças estão em processo de desenvolvimento, então eles precisam de uma pessoa ali para estar orientando também, né? Então é isso, sempre deixar a criança, sabe, correr. É lógico que as crianças, quando estão aprendendo, elas vão cair, todo mundo caiu. Eu caí várias vezes de bicicleta, correndo mesmo, e graças a Deus não aconteceu. Mas assim, a gente precisa deixar a criança mais solta, sabe? Porque quando a gente dá essa liberdade para a criança correr, para ela brincar, ela também se torna mais confiante, porque não tem ninguém ali prendendo ela, como se estivesse na coleira, sabe? Corre pra direita, ela vai pra direita, corre pra esquerda, vai pra esquerda. Então, tipo, não tem graça, sabe? Sabe quando a gente tá brincando com nossos amigos e todo mundo corre pra qualquer lado e pronto, acabou. Agora, quando tem a mãe super protetora lá, vai só pra ali, porque ali não tem bichinho, não tem nada que vai te machucar. Então, corre pra ali. Mas não quero ir pra ali não, tá chato. Então, a criança fica presa ali, sempre na mãe, sabe? A mãe tá sempre controlando, é como se tivesse um fantoche ali. Como se o filho dela fosse o fantoche. Então, coitado da criança, né? É muito triste mesmo. Então, a criança não se desenvolve desse jeito, gente. Então tem que estimular também a criança a tomar decisões, fazer com que elas, por exemplo, fazer as escolhas, que nem a gente fez lá do desafio, Vera, que a gente treinou lá as crianças lá para fazer as escolhas, né? Aquele tipo de treinamento é para a vida mesmo, gente. Isso daí vai fazer muito sentido na vida inteira. Porque quantas pessoas que crescem, por exemplo, a gente pergunta assim, o que você quer comer hoje? Qualquer coisa tá bom. Mas eu fico muito irritado, sabe? Fico muito irritado quando a pessoa fala, como assim não sabe o que quer comer? Fala alguma coisa, fala que pelo menos quer comer ovo frito, alguma coisa, mesmo que seja qualquer coisa, assim. Fale o nome, mas não fale qualquer coisa, pelo amor de Deus. Então, é tudo isso, gente, porque muitas das vezes também os pais não deixaram as crianças tomar decisões, porque criança não toma decisão na vida, é os pais que tomam. Tipo, eu tô desejando muito aquele passatempo ali da coisa. Tipo, não, eu vou comprar a bolacha crack porque eu gosto. Tipo assim, tem coisas que a criança precisa fazer a escolha dela, sim. Não deixar tudo assim, por conta da criança também, né? Tem que tomar todo esse cuidado, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido clara. Eu espero que tenha clareado alguma coisa na mente de vocês, assim. Porque eu também tenho filho pequeno, eu sei como é que é. Mas, assim, é possível, assim, gente. Tudo é um treinamento, né? Tem coisas, assim, que a gente fala assim, eu nasci desse jeito, então eu acho que eu não vou mais mudar. Eu vou morrer desse jeito. Mas não é assim, não. Quando se trata de comportamento, de atitude, se a gente treinar, a gente consegue mudar, sim. Agora, se a gente não quer, lógico que tem que querer mudar também, né? Que ninguém muda não querendo mudar. Então, se você quer, por exemplo, ser uma mãe assim que não seja tão protetora, começa a treinar com seu filho a partir de hoje. Tipo, se você vai no parque, seu filho quer correr, deixa ele correr ali. Fica de olho, mas não fica tipo, para de correr, não vai para ali, não sei o quê. Então, deixa a criança ali, mas realmente uma liberdade guiada, é isso mesmo, velho. Então, a criança precisa ter essa liberdade, assim, sabe? Então, isso você vai tornar pessoas mais seguras, mais confiantes. E você também vai poder confiar mais no seu filho. Porque, sabe, aquelas crianças que são muito tímidas, muitas das vezes, é porque os pais também são super protetores. Então, como é que você quer que seu filho seja uma pessoa mais solta, sendo que você protege demais? Você não deixa ele fazer nada, não deixa ele tomar atitude, não deixa ele tomar decisão. Então, ele vai se fechar mesmo, não tem outro caminho. Então, ele vai se fechar e não vai falar do sentimento dele, não vai saber o que quer da vida.
Então vai ser uma calamidade, um ser humano triste, gente. Coitado da criança. Então tem que tomar esses cuidados, né? Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente pode mudar. Se você quiser, você pode treinar um comportamento diferente que você quer ter, né? Então tudo isso vai ajudar. Já vou lá, tá? Então tudo isso aí é modelável, né? Então é isso, gente. Compartilhe com aquela mãe que você acha que é super protetora e que você quer que ela melhore. Porque, assim, quando a gente quer o bem de uma pessoa, a gente quer que a pessoa veja alguma coisa que é útil para ela, sabe? Então, compartilhe. Depois vai ficar no GTV, você pode marcar ela ali, pode comentar. E para quem não quer assistir, assim, porque aqui no IGTV não dá para acelerar. Mas esse vídeo eu vou colocar no YouTube, quem quiser assistir porque ali dá para acelerar, então você pode assistir mais acelerado lá e pelo menos aproveitar mais o conteúdo, né? E tem gente que não tem paciência de ver o conteúdo assim inteiro, assim no IGTV. Então passa lá no meu canal lá no YouTube que vai estar lá esse vídeo, tá bom? Daqui a pouco eu vou baixar e carregar lá, ok? Então gratidão a todos que assistiram aqui. Compartilhe, deixe seu comentário aí. E assim, a próxima live que eu vou fazer é quarta-feira. Vai ser sobre como controlar como que fala? Os pensamentos negativos, né? Porque a criança tímida, a pessoa tímida, na verdade todo mundo pensa desse jeito. Às vezes vem muito pensamento negativo que acaba atrapalhando, né? Então eu vou dar alguma dica de como controlar esses pensamentos negativos, tá bom? Então convide seus amigos aí pra gente construir essa mentalidade melhor, tá bom? Então, boa noite. Não, boa noite não, bom dia, né? Bom dia, boa noite. E até a próxima aula. Aula não, live. Tchau, gente. Gratidão.